Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Beatriz, eu tô começando agora no YouTube. E se você, assim como eu, é uma apaixonada por arte e cultura brasileira, seja muito bem-vindo ao canal. Bom, hoje eu vou começar uma série de vídeos sobre o livro A Preparação do Ator, do escritor Konstantin Stanislavski. Bom, eu pretendo com essa série destrinchar um pouco desse livro e para isso eu vou falar um pouco mais sobre os capítulos em específico. Como o livro conta com 16 capítulos, eu pretendo fazer em torno de uns 3 vídeos, porque assim eu acredito que eu consigo falar de 5 a 6 capítulos por vídeo. Bom, hoje, além de falar sobre a obra em si, eu vou falar um pouco sobre quem foi Konstantin Stanislavski. Se você não conhece, Konstantin Stanislavski foi um ator e diretor russo, fundador do Teatro de Arte de Moscou e também escritor. Ele dedicou sua carreira não somente à atuação, mas também ao desenvolvimento de uma técnica que consiste na interpretação verdadeira de um papel. E basicamente o livro conta essa trajetória em questão de estudo. Então o livro vai contar a história de um teatro em que recebe novos alunos e durante um ano eles aprendem sobre esse método. Bom, começando enfim a falar sobre a obra, o primeiro capítulo se chama A Primeira Prova. Ele trata da chegada dos alunos nesse teatro e como eles ainda estavam começando nessa jornada. A primeira coisa que eles foram designados a fazer foi uma cena curta sobre algo que eles desejassem. Então eles podiam fazer ou de forma individual ou em grupo. O personagem principal do livro, Kostya, decide fazer com seu amigo uma cena de Otelo. Para quem não conhece, Otelo é uma peça de Shakespeare que conta a história de um general mouro, que comandava o exército de Veneza. Bom, enfim, Kostya acaba realizando essa cena, só que ele se sente muito travado, afinal ele estava começando no teatro. Ele procura em casa realizar alguns traços, algumas características, adotar certos comportamentos e também decorar o texto de forma que ele se sentisse o personagem em si. Só que acaba que no final ele adota maneirismos e estereótipos que não condiziam realmente com o personagem e acaba confundindo não só ele, como o diretor. Aí, o livro em si tem o seu início, é uma introdução para falar sobre os perigos da atuação forçada e do uso de estereótipos. Para aprofundar um pouco mais, Kostya acaba usando da polêmica blackface, então ele acaba se pintando. Ele acreditava que para transmitir as características de Otelo, ele deveria adotar um comportamento selvagem, ele deveria acabar revirando os olhos toda hora, gritar toda hora, e ele acaba ficando muito forçado. Até porque, para quem conhece a história, sabe que Otelo é um general muito educado, com um caráter exímio e que, enfim, ele acaba tendo uma reviravolta no final, mas durante grande parte da trajetória ele não é selvagem de forma alguma. Então, usando desses preconceitos e desses estigmas, o ator ele acaba empobrecendo o papel. A partir disso, o diretor Turdzov acaba alertando não só ele como os outros alunos sobre os perigos dessa prática, e assim tem-se o início de um outro capítulo que é chamado Quando Atuar é uma Arte. Bom, nele, Konstantin Stanislavski busca elucidar sobre as principais formas de atuação naquele período, e eu acho que isso se aplica muito bem até os dias atuais. A primeira forma que ele diz é sobre a atuação forçada com alguns pequenos momentos de elucidação, que foi o que se deu com o Kostya. Bom, durante aquela cena, se via que ele acabava interpretando de uma forma muito forçada, mas em um certo momento, quando ele acaba gritando sangue, Iago, sangue, que é uma cena muito marcante na peça, ele acaba incorporando o personagem de verdade, e o diretor sente isso.
qual que é o problema desse tipo de atuação? Bom, o ator não pode depender somente desses momentos de iluminação, certo? Então, tem que haver muito estudo, tem que haver muito preparo físico, muito preparo mental para, enfim, interpretar um personagem de maneira digna e verdadeira. Não vai ser confiando na sorte que você vai alcançar o seu ápice na atuação. Bom, um outro tipo de atuação trabalhada é a atuação de personalidade. É basicamente aqueles atores que se sentem os alecrins dourados e que acham que não existe técnica, não existe método, não existe estudo capaz de fazer com que ele evolua no seu jeito de atuar. É aquelas pessoas que acabam sendo impulsionadas pela personalidade e pelo que acreditam ser seu talento. Outro tipo é a arte da representação, que é quando os atores acabam adotando maneirismos específicos. Sabe quando você acha que você está indo bem naquele papel, então você lê a cena, você interpreta e aí você vai pro espelho. Aí você se acha bonito, nossa, eu tô fazendo isso certo, eu vou adotar isso. E ponto final, eu não vou mudar uma vírgula do que eu fiz. E isso vai servir para vários e vários e vários papéis. Afinal, deu certo uma vez, por que não daria as outras? Só que isso também representa um perigo muito forte na atuação, porque as pessoas que estão ali na plateia, elas percebem. Elas percebem quando elas estão vendo o personagem e quando elas estão vendo o ator. E quando o ator apenas representa o seu papel e não incorpora ele, fica muito clara essa diferença. Bom, outra forma de atuação é a imitação. É uma forma mais rudimentar e consiste basicamente em adotar todas as características, maneirismos, jeito de falar, jeito de se movimentar de um outro personagem, de uma outra pessoa. Muitas vezes ela é utilizada para estudo, mas nunca deve ser levada ao palco. Por fim, Konstantin Stanislavski fala sobre a forma verdadeira de atuação, que é a representação, a incorporação verdadeira no papel, que é quando o ator acredita em si mesmo, acredita no que está fazendo e quando o público reconhece isso. Acaba sendo uma atuação muito linda e que passa realmente todas as mensagens que ela propõe. Bom, então, indo para o terceiro capítulo, que chama Ação, Konstantin Stanislavski vai falar um pouco sobre o que é a ação quando se está no palco. Muita gente acha que a ação é se movimentar, é falar, é correr, andar, brincar, demonstrar algum tipo de movimento físico, mas não é sempre assim que ela se apresenta no palco. A ação pode também representar a movimentação interior do personagem. Muitas vezes, quando as pessoas estão paradas, elas também estão agindo, afinal a mente delas não para. E às vezes é possível captar isso nos personagens. Às vezes o público consegue entender o que aquele personagem está pensando, mesmo que ele não coloque para fora em forma de monólogo, por exemplo. Bom, outro ponto importante é sobre acreditar no que se está fazendo. Então, se um personagem ele está acendendo um cigarro, o ator deve interpretar que está ali fumando, mesmo que não esteja com cigarro, mesmo que não esteja com isqueiro, porque ele tem que se imaginar naquela situação. Por isso, Konstantin Stanislavski desenvolve o método de circunstâncias dadas e do e se. Bom, para impulsionar essas ações, Konstantin Stanislavski fala sobre o poder das circunstâncias. O ator deve se imaginar dentro do personagem, mas também colocar algumas possíveis ações que vão interferir nos sentimentos, nos pensamentos desse personagem. Isso ajuda a criar uma proximidade maior entre ator e papel e também a transmitir melhor aquilo que está sendo proposto. Afinal, você, trabalhando com diversas circunstâncias,
deverá saber melhor como o personagem reagiria a certa situação. Bom, de forma resumida, esse capítulo trabalha sobre a justificação interior. Então, é sobre a importância de conhecer o papel, de trabalhar o papel, mesmo fora do palco, e também a entender que a ação não necessita de movimentação física. Seguindo para o quarto capítulo, que é denominado Imaginação, Konstantin Stanislavski continua trabalhando com as circunstâncias dadas, mas fala também sobre o poder da imaginação na vida de um artista. Bom, eu acredito que é de senso comum que a profissão, que a vida de um artista seja muito baseada na imaginação. Isso a gente pode estar falando de músico, de pintor, de ator, de escritor. Todas essas pessoas utilizam muito da sua imaginação. E não somente quando estão realizando o seu trabalho, mas também fora dele. E isso é muito importante porque acaba ajudando o ator, escritor, enfim, no seu ofício, certo? Então, falando principalmente sobre os atores, quando se trabalha a imaginação de forma adequada, os atores podem se sentir mais livres e preparados na hora de entrarem no palco. Afinal, a imaginação vai continuar fervilhando e o papel vai se estender de forma contínua. Para isso, para que as pessoas possam desenvolver de uma maneira satisfatória a imaginação, Konstantin Stanislavski desenvolveu alguns jogos e alguns exercícios que eu vou passar agora. Bom, o primeiro deles era um jogo que o diretor Turtsov fala para os seus alunos que costumava fazer com a sua sobrinha. O jogo consiste em uma pessoa pergunta, o que você está fazendo? Aí a outra pode falar qualquer coisa. Bom, eu tô sentada aqui bebendo um chá da tarde. Aí outra pessoa propõe uma situação inusitada. Então, tirando de exemplo o que acontece no livro. Estou tomando um chá da tarde. Mas e se fosse óleo de rícino? Como que você tomaria esse chá? E aí você tem uma reação totalmente inusitada e que não caberia nos padrões convencionais, mas que estimula a imaginação. Outro exercício importante é também feito a dois. Você fecha os olhos e aí começam as perguntas. Bom, onde você está? Quem você é? Como você se caracteriza? Como que tá o dia? Tá de dia, tá de noite? Que estação do ano que tá? O que você vai fazer depois que isso acontecer? Como você se sente agora? É um exercício muito bom, eu já fiz e eu acho que é realmente muito importante porque muitas vezes, principalmente os adultos, ficam muito presos, com o pé no chão. Então, com o tempo a gente vai aprendendo que a imaginação é coisa de criança e que a gente tem outras preocupações a lidar. Mas na verdade a imaginação é uma arma muito poderosa na mão de quem sabe usar. E, bom, isso é essencial para quem pretende se tornar ator um dia. O quinto capítulo e último do vídeo de hoje é a concentração da atenção. Nele, Konstantin Stanislavski fala um pouco sobre como os atores devem se fixar no palco, no que está acontecendo e em seu papel. Normalmente, os atores tendem a se preocupar muito com o público, com as reações do público, acabam dando aquelas espiadas, acabam reparando nos olhares das pessoas, mas isso está totalmente errado e acaba desconcentrando o ator quando está interpretando seu papel. Bom, para isso, ele também acaba desenvolvendo alguns exercícios, mas o principal deles
no livro é que existem alguns focos de luz e os alunos aprendem a lidar com esses focos e com a sua atenção. Então começa com um círculo menor, aí depois vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, até pegar o palco inteiro. Só que qual que é basicamente a lição de moral disso? Quando se está realizando uma ação, você tem que focar naquilo. Quando você está observando algo dentro do palco, você deverá observar atentamente. Quando você está conversando com uma pessoa, você olha no fundo dos olhos dessa pessoa e presta atenção. E não presta atenção ao redor. Não presta atenção aos risos da plateia, aos comentários da plateia. Você tem que ter uma observação intensiva do seu lado da ribalta, não do outro. Bom, para isso, existem alguns exercícios que ele também propõe, além do círculo de atenção, que eu acabei de citar, que são, bom, ao deitar-se de noite, você tem que tentar retomar tudo aquilo que você fez durante o dia. Então, deitei, tô quase dormindo, mas peraí. O que eu fiz hoje? Eu acordei, depois escovei o dente, penteei meu cabelo, troquei de roupa, tomei meu café, depois eu fui limpar a casa, eu estudei. Você retoma todas as atividades que você fez. Isso vai ajudar o seu cérebro a ficar mais ligado, mais atento nessas atividades que acabam passando despercebidas. Bom, outro exercício é, ao andar pela rua, você deve olhar de forma muito atenta, muito observadora mesmo, as pessoas ao seu redor e os lugares. A gente costuma, quando tá passeando pela rua, muitas vezes apressado até, a não olhar para os lados, a não olhar para as pessoas que estão andando com a gente, a não reparar no ambiente ao redor. Mas, sério, a gente precisava fazer isso todo dia, porque é até mesmo uma atividade que acaba relaxando a gente. A gente, principalmente, falando como paulista aqui, nós de São Paulo temos essa mania que acaba sendo muito negativa a longo prazo de estar acelerado o tempo todo. E às vezes dar essa pausa, reparar em quem está indo e vindo com a gente é bom. Outro exercício é se atentar às impressões obtidas no intercâmbio entre os diálogos, né? Então, quando você está conversando com uma pessoa, tenta se voltar realmente para ela. Tenta ouvir tudo que ela está falando, se atenta à expressão facial dela, ao movimento das mãos, a como ela está respirando, a como você acha que ela está se sentindo diante dessa situação. A partir disso, você cria até mesmo um vínculo maior e um sentimento maior de empatia, que é algo muito necessário no mundo da atuação, porque quando em palco, você tem que realmente ouvir o que o seu colega está falando, você tem que realmente prestar atenção no que está acontecendo na narrativa, porque senão você acaba caindo naquele modo de atuação que é baseado em maneirismos. Isso de jeito nenhum pode acontecer se você quer ser um ator de qualidade. Bom, gente, hoje eu tô encerrando o vídeo. Eu falei sobre 5 capítulos, os 5 primeiros do livro. E o vídeo da semana que vem trará os outros 5 e ali vamos continuando a nossa trajetória. Espero que vocês tenham gostado. Ativem o sininho, se inscrevam, deem um like e também comentem um pouco sobre o que vocês acharam do vídeo, algumas sugestões e também sobre o que vocês acham desse método que Konstantin Stanislavski desenvolveu. É isso, gente. Um beijo!